E uma coisa que me chamou a atenção, e você tem toda a razão, é o número restrito de leitos. Então, você sim, tinha situação que não dava para você fazer reserva de leito. Não, reserva aí para mim o leito. Não dá, né? Se não for usado até Sim. depois da cirurgia, tá lá. Porque a gente tinha tão pouco leito que era assim. A gente tinha 10 leitos na Santa Casa e e 10 no mais 10 no regional. regional, ponto. A pandemia também deu uma ampliada no número de leito. E eu te pergunto, como a gente quase não vai para esses hospitais, se mantém? Só para a gente sair um pouquinho e depois Mantém. volta aqui. Mantém. Por exemplo, a gente teve, assim, que não foi na pandemia, mas foi um pouquinho antes da pandemia, que foi em setembro de 2019, o hospital privado da nossa cidade, que é o Hospital Mário Perrone, tem 10 leitos de UTI, né? E agora tem mais 10 leitos de UTI de unidade pediátrica. Então, lá tem 20 pediátrica e pediátrica Isso. A Santa Casa tem 70 leitos hoje de UTI. 70 leitos de UTI. 70 leitos. 20 pediátrico, 20 neonatal, 20 coronário e 10 geral. É muito. Muita coisa. Mesmo assim, não é suficiente, porque, por exemplo, na Santa Casa, no caso, a gente tem toda a oncologia pública, que é referência toda lá. A cardio. A cardiologia tem 20 leitos dela, né? Tem, mas, por exemplo, obstetrícia de alto risco. Verdade. Também, e os pós-operatórios de cirurgia de grande porte. Então, assim, esses leitos, né? Esses 10 leitos de UTI geral, ainda são, vamos dizer assim, tá no limite, né? A gente tem mais 30 leitos no regional, que são 20 leitos de geral e 10 leitos de UTI neurológica, né, que são voltados para pacientes neurológicos que, inclusive, operam tumor, de sistema nervoso central, aneurismas e outras coisas. Então, é mais direcionado para pós-operatório de cirurgia neurológica. E no município de Rondonópolis, que foi uma UTI que foi feita durante a pandemia. Que era uma UTI COVID, mas ela não foi adaptada. Ela é uma UTI construída, então segue toda a normativa da RDC7. Ela se manteve, o município achou por bem manter essa UTI, que é uma UTI clínica. Que né? fica no Hospital Antônio dos Santos Muniz, aqui, ao lado da Secretaria de Saúde. Que é o chamado PA, né? Que era chamado PA. Entre a UPA e a Secretaria de Saúde, ele fica ali. E o município resolveu manter esses leitos, né? E uma coisa interessante é que de quando a gente está falando que tinha 20 leitos na cidade, a população não aumentou drasticamente. Então hoje no total são quase mais de 100 leitos, né? Muito mais. Só na Santa Casa são 70, né? mais 30 do regional dá 100, mais 10 municípios 110, mais 10, 20 da Unimed, 130 leitos. 130. Se você considerar que nessa mesma época, quando você veio para cá, Primavera não tinha leito de UTI, e hoje tem 20 leitos de geral no hospital privado lá, mais 20 leitos de neonatal, 10, 20 leitos de neonatal. Então lá, vamos dizer que tenha 30. No outro hospital tem mais 20, 10 de geral e mais 10 de pediátrica. 50 em Primavera. E Campo Verde, que também era uma UTI COVID, sustentou também a UTI, e tem mais 10 leitos lá. Então, só na região sul de Mato Grosso, a gente tem aí mais 60 leitos entre Campo Verde e Primavera, mais 130 daqui, quase chegamos a 200. Quase 200. E é isso que eu chamo a atenção. E a população, ela aumentou, lógico, mas não dobrou, por exemplo. Não. Isso aqui a gente falava quando a gente fez o projeto lá em 450, 470 mil pessoas, 480, né? Porque você nunca sabe o número certo. Hoje eu não sei ao certo, mas parece que tem 550 aqui. Eu não sei ao certo, a regional. Não sei se chega a 600. Mas você vê que não teve uma expansão. Então, se ofereceu um número muito maior de leito de UTI, por isso que a gente tem condição de falar... Isso tem um impacto positivo na mortalidade. Os pacientes, eles chegam na unidade de terapia intensiva, né? E você consegue ter um resultado muito melhor, né? Antes, você chegava na UTI e você tinha, vamos dizer assim, você só chegava na UTI se você tivesse nessas condições que eu abordei anteriormente. Sim. Hoje a gente consegue fazer, por exemplo, pós-operatório de doença neurológica. Você consegue operar um hematoma subdural e colocar ele fazer o pós-operatório na UTI. E eu te garanto que isso faz toda a diferença para o paciente. Toda a diferença do desfecho. O paciente oncológico, como a gente tinha que escolher quem ia para a UTI de verdade, você não tinha chance de colocar ele lá dentro. Entendeu? Ele aparecia lá por uma outra condição e era um tumor, por exemplo. Era nessas condições. Hoje a gente tem mais acesso. Seja ele público, seja ele privado. Né? Então... melhorou muito.
né? Melhorou muito. Essa expansão foi muito boa. A pandemia, de certa forma, contribuiu para isso, né? Sim, exatamente. E a manutenção desses leitos pós-pandemia foi fundamental para a gente hoje conseguir dar acesso a esses pacientes.